me dá tia Ju. Oi, Nação Teens. Aqui é a Júlia e hoje eu vim falar sobre o que testemunha que a Bíblia é a palavra de Deus. Às vezes a gente tem dúvida e às vezes a gente fica se questionando, por que eu acredito na Bíblia? Por que a gente afirma que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que ela é a verdade absoluta? Toda a nossa fé é baseada na Bíblia. A gente acredita que a Bíblia é o manual que Deus nos deu para a nossa conduta, para os seus mandamentos. Porque a própria palavra diz, aquele que me ama, Deus fala, aquele que me ama e obedece os meus mandamentos. Mas por que essa Bíblia, essa junção de livros, esse livro tão antigo, ela é a palavra de Deus? E hoje a gente vai estar tirando um pouquinho as suas dúvidas sobre isso e vamos estar trazendo 4 pontos que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro ponto, antes de tudo, o ponto 0, é que nós cremos que a palavra de Deus é a Bíblia pelo meio da fé. A fé é a firme convicção daquilo que não vemos. Isso já é o suficiente para a gente crê em Jesus, a gente crê na palavra de Deus, mas também a gente tem um embasamento para isso. Qual é? O primeiro ponto é a própria palavra de Deus. A Bíblia, ela fala lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos abrir lá junto comigo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. A palavra de Deus fala que ela é inspirada pelo próprio Deus. E ela é útil para a gente, para ensino, para repreensão, e ela nos torna apto para viver essa verdade, para viver o que a palavra diz. Em Salmos também, 119, 160, fala que toda a Escritura, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura, quer dizer, em tudo ela é verdade. Em tudo, quer dizer, a soma, a Bíblia inteira. Isso também nos testifica que toda a palavra, não só um versículo ou outro, é muito importante a gente saber disso. A gente não pode isolar um versículo bíblico e achar que ele é verdade absoluta. Ela tem que estar dentro de um contexto bíblico, de uma coerência bíblica. Vamos então para o segundo ponto, a história da humanidade. 2000 anos depois do último livro escrito. O último livro escrito da Bíblia faz mais de 2000 anos. E ele ainda continua sendo relevante para a nossa sociedade, sendo relevante para a história da humanidade. A sociedade muda, as culturas mudam, a tecnologia avança, mas a Bíblia ela continua fazendo sentido para o mundo. Não só para o Brasil, não só para algumas nações, mas para muitas nações, para muitas pessoas. A Bíblia ainda ela é a verdade. E isso a gente pode ver em Hebreus 4:12, que fala assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficaz. A palavra de Deus ela continua sendo eficiente, ela continua sendo relevante para nossas vidas. Quer dizer que quando eu leio a palavra, ela traz vida e ela é eficaz para o meu dia de hoje. Ela não é ultrapassada. E uma coisa que a gente pode pensar em relação a isso também na história da humanidade é que todo governo de ditadura, isso é todo governo que persegue as pessoas, que quer controlar a sociedade, ele vai contra o quê? Ele persegue a Bíblia. Ele queima a Bíblia, ele proíbe a Bíblia. A Bíblia. De novo. Todo governo de ditadura persegue a Bíblia. Ele manda queimar, ele proíbe a leitura. Até os governos de hoje ainda proíbem. Existem nações perseguidas que são proibidas de ter a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a Bíblia não fosse relevante para a sociedade, se a Bíblia não trouxesse diferença para a nossa vida, ela não ia nem ser proibida, ela não ia ser nem perseguida. Por que as nações proíbem ela? Porque aonde ela entra, aonde a palavra de Deus ela é pregada, onde as pessoas têm acesso a essa palavra, a essa verdade, ela conhece a verdade e a verdade vos liberta. Então isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus ela traz liberdade, ela nos tira deste lugar de prisão. Então isso é muito importante para a gente também testificar. Se a palavra de Deus ela vale até hoje, depois de tanto tempo, ela ainda tem relevância na nossa vida, na nossa sociedade, ela embaseia até as nossas constituições.
isso também é uma testificação que ela é a verdade. O terceiro ponto é muitos escritores, mas um só Deus. A Bíblia é um conjunto, como eu falei, de 66 livros. Mais ou menos, ela foi escrita em 1500 anos, mais ou menos. Ela foi escrita por reis, líderes, juízes, ela foi escrita por pescadores, por pastores, por profetas. Ela foi escrita por muitas pessoas, por sacerdotes, por pessoas com alto nível na sociedade, como o rei Davi, e pessoas desconhecidas, como o próprio apóstolo Pedro, o apóstolo João, Amós. Ele era um pastor de ovelhas. Então foram várias pessoas que escreveram essa palavra durante muitos anos e não numa sequência. E esses livros, eles se complementam, eles se afirmam entre eles, eles trazem uma concordância e uma coerência bíblica. Imagina comigo se hoje você começa a escrever uma história. Você pega o seu caderno e começa a escrever uma história. E aí você planeja toda essa história na sua cabeça e você pega esse livro, para de escreve o capítulo 1 e passa para o seu melhor amigo. E seu melhor amigo continua escrevendo esse livro no capítulo 2. E esse seu amigo passa por um outro amigo que continua escrevendo o capítulo 3, até terminar essa história. Quando você pegar esse livro de volta e você for ler, esse livro vai fazer sentido? Esse livro vai ter o mesmo final que você planejou lá no primeiro capítulo? Não, porque ele não foi escrito por você. Ele foi escrito por várias pessoas, cada um na sua cabeça. Mas a Bíblia, ela foi escrita por várias pessoas durante um tempo muito longo e eles têm concordância. Eles afirmam o que o outro está dizendo. E quem pode ter feito isso? O próprio Deus, porque ela é inspirada por um só Deus. E ele inspirou todas essas pessoas para escreverem algo que vem dele. Por isso que também a gente acredita que a Bíblia toda, mesmo tendo escrita por várias pessoas, ela é verdadeira. Porque não tem como uma pessoa fabricar isso. Se a gente não consegue fazer isso com o nosso melhor amigo, imagina com pessoas desconhecidas. E o último ponto é as nossas próprias experiências com a palavra de Deus. Essa é a importância da gente estar lendo a palavra. Como eu falei no outro ponto, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva, ela traz vida. Então, muitas vezes, ela mesma testifica no seu coração, no seu interior que ela é verdade. Teve alguns momentos, alguns anos atrás, quando eu era mais nova, eu comecei a ler a Bíblia, que eu estava passando por coisas muito difíceis. E aí eu falei, eu vou ler a palavra. E naquele dia eu li algo que trazia esperança para o meu coração. Parecia que o próprio Deus estava falando comigo. Isso trazia resposta. Tem um testemunho da menina que me levou para Jesus. Ela falava assim, que um dia que ela não estava acreditando mais em nada, ela não conhecia Jesus ainda, a mãe dela deu uma Bíblia. E ela chegou na casa dela, na gavetinha a terceira gavetinha do móvel do lado da cama dela, estava aquela Bíblia jogada lá. Ela falou assim, quer saber? Eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou abrir aonde tiver e eu vou ver se é verdade isso que Deus vai falar comigo. E naquele dia, ela abriu aleatoriamente, pá! E até hoje ela conta que esse testemunho fez ela conhecer Jesus. Aquilo que ela leu foi a resposta para aquilo que o coração dela precisava. Porque Deus te conhece, Ele tem as palavras de vida eterna escritas nesse livro. Então isso também é um ponto que nos faz acreditar nessa palavra. Ele testifica no nosso coração, no nosso espírito, que é a verdade. Então, Nação Teens, esses 4 pontos que eu trouxe hoje para a gente refletir é por que a gente acredita que essa Bíblia, que a gente fala que é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é o nosso manual, ela é a nossa conduta aqui na Terra, é o presente que Deus deu para hoje a gente poder ainda estar ouvindo dele, diretamente dele, as verdades sobre a nossa vida. E Jesus, ele é o Verbo que se tornou carne, assim como está escrito no livro de João 1. O Verbo se fez carne, ele é a palavra, ele é a verdade. Então, hoje a gente não tem como abraçar esse Jesus e não abraçar todo o Evangelho, não abraçar toda a mensagem que ele trouxe. Hoje eu queria trazer também para a gente pensar um pouco na questão da gente separar pedaços da Bíblia, a gente inventar um próprio Jesus. Essa parte do Jesus eu gosto, essa parte aqui da Bíblia, essa questão aqui de ter que morrer para si mesmo, do pecado, das minhas próprias ideias, eu não acho tão legal. Então eu vou ficar com essa parte aqui de Jesus que é mais legal. Mas hoje eu queria trazer para você que
O evangelho, ele é constituído de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, negar a si mesmo e abandonar o pecado. E muitas outras coisas. Honrar pai e mãe. Esse é o evangelho. Essa é a mensagem que Jesus trouxe pra gente. A gente tem que aceitar o evangelho como um todo. Jesus, ele era Deus. Não existe Jesus e Deus. Jesus era Deus. Então, às vezes, a gente acha a palavra de Deus Jesus não era isso. Jesus era amor. Jesus aceitava todas as coisas. Isso também é verdade. Mas Jesus era o próprio Deus. E ele, o Pai, eles andavam em concordância. A palavra de Deus diz, em João 5,19, que Jesus, ele fazia tudo de acordo com o que ele via o Pai dele fazendo. Deus Pai. Então Jesus não é diferente desse Deus. Deus não mudou depois da vinda de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Como eu falei, a sociedade pode passar, as culturas podem mudar, as leis podem ser alteradas, a tecnologia pode avançar e descobrir coisas novas, mas a palavra de Deus ela não muda, porque Deus não muda. Aquele Deus que amou o mundo há 2000 anos atrás, que entregou seu filho hoje para eu e você ter vida, é o mesmo Deus hoje que está te convidando a aceitar Ele, a entrar no coração, a conhecer as verdades da palavra dele, a conhecer o que ele fala a seu respeito, o que ele fez por você e o amor que ele tem pela minha vida e pela sua vida. Isso tudo está escrito nesse livro. Por isso que é importante a gente entender que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade dele e é aquilo que ele nos deixou para nos conduzir de volta à casa do Pai, de volta a ter uma vida com ele, a ter uma vida cheia e em plenitude. Foi por isso que Jesus veio para a terra, para nos conectar de volta com esse Pai amoroso, esse Pai que prepara tudo, que deixa um manual para a gente viver. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer essa palavra hoje para vocês e deixar um desafio. Leia a palavra de Deus, leia um pouquinho, pegue uma versão, uma nova versão, uma NVI, uma versão um pouco mais fácil e leia e deixa a própria palavra de Deus falar com você. Né? Durante essa semana, vai lendo, vai deixando o Espírito Santo entrar no seu coração, vai convidando. Tinha vezes que eu lia a Bíblia e falei assim, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. E eu orava, Deus, me ajuda a entender. E hoje eu entendo muito mais do que eu entendia anos atrás, porque eu fui conhecendo, eu fui entendendo as palavras de vida que tem nesse livro. Então é isso, pessoal. Obrigada por estar assistindo esse vídeo hoje. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar o que você achou. Se você tem alguma dúvida, se você tem comentário, deixa aqui embaixo. A gente pode estar respondendo vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. A própria Bíblia. Vai virar meme.